Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós estamos então iniciando, neste dia 19 de setembro, a 25ª semana do Tempo Comum. Sempre lembrando que, dentro do calendário litúrgico, o Tempo Comum é aquele período, aquele percurso em que nós liturgicamente vamos adentrar na missão de Jesus, ou na missionariedade de Jesus. É importante nós percebermos que neste ano nós estamos então no ano B e também refletindo o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas bebeu desta fonte primeira, que nós temos como leitura para os domingos. E é importante nós percebermos que toda a liturgia de hoje, ela nos ajudam a entender que as comunidades de diversos tempos, de diversos períodos, todas elas estão sendo, podemos dizer assim, conduzidas à mão de ferro, ou seja, conduzido pelo poder tirânico. Tanto o livro da sabedoria, tanto o Salmo de hoje, o Salmo 53, 54, como a carta de Tiago, e no mesmo tempo o Evangelho, Jesus mostrando para os seus discípulos a violência, podemos assim, instalada também em Jerusalém. A carta de Tiago nos ajuda a entender como que muitas vezes cristãos dentro das comunidades se definem então cristãos e cristãs, mas no mesmo tempo estão cheios de ódio, de raiva e ambições, e esqueceram que deveriam estar cheios de misericórdia, cheios de compaixão, de justiça. Justiça no sentido de perceber as necessidades vitais de cada um dos irmãos e irmãs. Não justiça punitiva, prisional, não nesse tipo que está colocado aqui dentro da perspectiva cristã, que temos que entender também. Agora, nós temos que conhecer que a carta de Tiago não foi escrita por Tiago, um dos discípulos de Jesus. Nós não sabemos bem quem escreveu, se foi um discípulo, uma discípula de Tiago, mas afinal o mais importante é nós percebermos o conteúdo e a sua mensagem. O que quer nos dizer hoje? O que quer chamar a nossa atenção para as comunidades cristãs atuais? Quais são as nossas buscas? O que nós procuramos? O que nós desejamos? Quais são as nossas vontades dentro das comunidades? É o poder? É a ganância? É a ambição? Se for tudo isso, como que isso pode atrapalhar a construção do reino de Deus, que é o grande projeto de Jesus? O reino de Deus, o que que é? Um lugar para que todos nós possamos viver de uma forma digna. O livro da sabedoria, que foi o último livro escrito do Antigo Testamento, mais ou menos ali pelo ano 50, e foi escrito também em grego, está num período grego. A Palestina está sendo dominada pelos gregos, e tem ali, que está no poder, é o Ptolomeu. É importante nós vermos que este livro também não foi escrito por Salomão, como muitas pessoas dizem. O livro da sabedoria foi escrito por Salomão, porque o Salomão é visto como grande sábio. Olha, ele é visto como grande sábio, mas na verdade na prática ele é o grande ignorante. Por quê? Porque o Salomão, na verdade, não foi um bom rei, né, pessoal? E temos que saber isso. Temos que ler lá o livro dos Reis 1, Reis 2, Samuel 1, Samuel 2, para nós também superarmos as nossas próprias ignorâncias, porque às vezes nós idolatramos Davi, idolatramos Salomão, idolatramos Saul, mas foram os três grandes sanguinários, né? Todos eles possuídos pela ambição, pela injustiça, pela ausência de misericórdia. Só nós vemos a vida de Davi, é uma lástima. A vida de Salomão, pior ainda, mata os irmãos para conseguir o poder. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o sonho dos discípulos no evangelho de hoje, veja, Jesus está contando o que está acontecendo com ele, ou o que vai acontecer com ele. Os discípulos estão com a mente poluída, com aquela visão, com aquela compreensão que eles ficariam num posto, num lugar, depois da morte de Jesus. O texto demonstra uma insensibilidade dos próprios discípulos de Jesus, que não compreenderam a gravidade da realidade.
Eles mesmos eram enganados, eles mesmos eram explorados, escravizados pelos sistemas, mas eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. É importante nós percebermos isso, porque aquilo que nós encontramos no Evangelho de Marcos no dia de hoje, nós podemos encontrar para nossas vidas, tanto nas comunidades, nas igrejas e também na sociedade. Cristãos e cristãs dispersos e agindo de uma forma anti-evangélica. Então, aqui é interessante nós já tirarmos que provavelmente foi alguém que estava escrevendo o livro da sabedoria para contrapor aquilo que os gregos apresentavam como compreensão de mundo. Porque eles se achavam que eram os donos da sabedoria, os donos do conhecimento. E eles muitas vezes ridicularizavam da sabedoria popular do povo judeu ou do povo hebreu. Nós não sabemos quem escreveu esse livro. Mais ou menos ali pelo ano 50 antes da era cristã. O que importa para nós é nós percebermos também como que a sociedade daquele período, anos 50, então antes de Cristo, como que ela estava vivendo a violência, como que ela estava vivendo também o desprezo pelo outro. E aqui os hebreus ou judeus estão reconstituindo-se como comunidade diante da exploração grega ou dos gregos. Como que então a sabedoria dos sábios, dos profetas e de outros também que transmitiram conhecimentos e sabedorias, precisava ser resgatada para poder superar aquela exploração grega. Então vamos ouvir o evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois, ou após a morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-o no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. O texto de hoje, mais uma vez, sem dúvidas, é algo provocativo. Provocativo porque muitas vezes nos depara dentro das nossas próprias limitações e limitações porque fazemos escolhas precipitadas, escolhas que não condizem com aquilo que Jesus ensinou. Como que essa mensagem no dia de hoje, esse texto de Marcos, como que pode condizer com a nossa estrutura humana, psíquica, mental, social, cultural, teológica, psicológica, enfim, como que nós podemos adentrar dentro desse espaço da leitura, mais ou menos ali pelo ano 65, ano 70, e trazer para a nossa realidade? Como que nós vemos, por exemplo, aqui nós somos chamados e provocados para fazer também esse tipo de reflexão e também de interpretação? Como que nós vemos, por exemplo, a situação de morte do outro? E quando digo outro, pode ser qualquer pessoa, ou da família, ou fora do espaço familiar. Por que nós podemos dizer isso? Porque é importante nós percebermos que Jesus já é da família. Já faz um tempo que Jesus está andando com os discípulos. Já faz um tempo que Jesus está, dia após dia, vivendo, convivendo e aprendendo também com os discípulos, com os 12. E quando diz 12, a comunidade.
Pode ser que fosse mais de 12. 12 é sempre simbólico. Por mais que nós temos 12 nomes, o Marcos, o próprio Lucas, o Mateus cita o nome deles, mas aqui é importante nós percebermos que são nomes que representam também a missão humana de todos aqueles e aquelas que querem seguir a missão, ou seja, o seguimento de Jesus de Nazaré. É importante nós sabermos também. Por quê? Porque os títulos, Cristo, Salvador, Senhor, todos esses títulos seriam muito mais esclarecedores se nós começássemos a estudar, por exemplo, Cristologia. É provável que Jesus nunca disse, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Nunca. Por quê? Porque para ele não se interessava esses títulos. É nós que somos possuídos muitas vezes de egoísmos, prepotências e achamos que somos senhores do mundo, do conhecimento e aí vai. Jesus mesmo despojou-se de tudo isso. Senão cairíamos numa contradição. Seu próprio Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, 6 a 11, ele vai dizer que Jesus, ou Deus, despojou-se na pessoa de Jesus da sua divindade para assumir a humanidade. E ele não tinha essa preocupação de dizer, eu sou mestre daqui, eu sou mestre dali, eu sou isso, eu sou aquilo. Dizer que Jesus é mestre, na verdade, é quem está na parte de redação do Evangelho. Ele, então, que foi colocando, Jesus é Salvador, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas, na verdade, o próprio Jesus não disse. E que muitas vezes nós nos escandalizamos. Por que nos escandalizamos? Porque, veja, nós queremos muitas vezes fazer isso que os discípulos fizeram. Nós queremos um certo status, um certo poder, uma certa cadeira, uma certa representação social ou eclesial, cultural e assim por diante, política. O problema é que Jesus aqui está chamando a atenção dos discípulos uma coisa muito séria. E é interessante que eu digo assim, Jesus, mas Marcos está colocando na boca de Jesus. Ou seja, é Marcos, a comunidade de Marcos que está escrevendo, mas talvez Jesus não tinha dito desta maneira. Porque nós já estamos a 25, a 30 anos depois da morte de Jesus. Mas aqui demonstra a seriedade porque os discípulos estão voando, não estão prestando atenção, estão tão obcecados, olha que interessante, tão alienados pelo poder, que eles esquecem de ouvir o que Jesus está falando. Nós iremos para Jerusalém, porque até o capítulo 8 de Mateus, versículo 37, que foi no domingo passado, que nós ouvimos, capítulo 8, versículos de 25 a 37, fechou a primeira parte do Evangelho de Marcos. Agora começa a segunda parte. Essa segunda parte, eles estão indo para Jerusalém. E no Evangelho de Marcos, lembremos, é um evangelho pequeno, somente com 16, são 16 capítulos. Na verdade, são 15 capítulos. Mas tem 16 porque o 16º é um acréscimo. Um acréscimo de outra pessoa, que talvez não seja do mesmo escritor. Mas aqui, o importante é nós percebermos que eles estão indo para Jerusalém. E Marcos, ou a comunidade marquiana, só escreve uma ida de Jesus para Jerusalém. João escreve 3 vezes que Jesus foi para Jerusalém. Marcos sintetizou em uma só. E essa ida para Jerusalém é uma ida sem volta. Por quê? Porque ele não vai voltar vivo. Ele será assassinado. E ele está, então, contando o que acontecerá com ele em Jerusalém. Mas lembremos, este fato já aconteceu. Então é a comunidade recuperando aquilo que aconteceu com Jesus, misturado com aquilo que eles tinham ouvido, os discípulos. E aí, meus amigos e amigas, é importante nós percebermos que por assim, Jesus está falando. Mas os 12 não estão escutando. Jesus fala como se fosse falando para o espaço, para o vazio. Porque eles estão preocupados, eles estão
tão alienados, tão obcecados, tão fora de si, que eles esquecem de ouvir aquilo que Jesus está ensinando. E Jesus está falando que vai ser morto. E olha que interessante, né, pessoal? A morte de Jesus deveria provocar, entre aspas não, deveria provocar mesmo escândalo para os 12. Por quê? Porque os 12 deveriam dizer, nossa, Jesus, se o Senhor for morto, defendendo o reino de Deus, então quer dizer que eu também vou morrer, eu também vou ser assassinado. Ué, porque se é para assumir a cruz, quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. É uma decisão radical. O próprio Dom Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, que nós celebramos, né, no dia 15, foi 100 anos de vida, se ele estivesse vivo, um dos livros que ele escreveu, em 1974, depois do Concílio Vaticano II, o Evangelho te incomoda? Olha que livro, o texto, né? Olha o conteúdo. Ele começa bem assim, com 3 perguntas. O Evangelho, ele te incomoda? E ele está aqui, ó. Ele te inquieta? Ele te interessa? É o Sínodo da Evangelização para a Arquidiocese de São Paulo. Esse livrinho aqui. Será que o Evangelho para o século XXI nos interessa? Porque nós vemos uma montanha de pessoas, e isso lideranças, tendo visões do inferno, do céu, do purgatório, e esquecendo de ter uma experiência profética ou de discipulado com Jesus. Porque se nós quisermos fazer com que a nossa sociedade, a nossa igreja, a nossa comunidade, enfim, nós todos podemos superar esse tipo de violência interna em nós, né? Interna no nosso interno. Nós temos que também passar por um processo de transformação muito grande. E aí temos que assumir a humildade da criança. E Jesus causa mais um escândalo quando chega em casa. E aqui, quando chega em casa, quer dizer que também a comunidade cristã rompe com a sinagoga. Porque os cristãos e as cristãs viviam ou participavam, logo depois da morte e da ressurreição de Jesus, nas sinagogas. Até romper. Romper porque havia assim, choques naquilo que se ensinava sobre a vinda do Messias e aquilo que os cristãos acreditavam porque viam em Jesus o Messias. E quando o Jesus pergunta, então, na casa para os discípulos, eles não conseguem responder. Por quê? Porque o que Jesus perguntou a eles, eles ficaram, podemos dizer, talvez, envergonhados. Envergonhados porque não esperavam que Jesus fizesse essa pergunta. E eles não souberam responder porque eles também sonhavam, mais uma vez sonhavam ou acreditavam que Jesus era um Messias davídico, ou Messias davídico salomônico, de Davi e Salomão. Achavam que Jesus vinha resgatar a monarquia, ou o reino de Davi, para expulsar os romanos que estavam lá. Mas aqui Jesus mostra que não. O seu reino é diferente. Não vai ter violência, não vai ter luta armada, vai ter concepção diferente de mundo, de vida. Somente pela fraternidade, pela misericórdia, pela compaixão. Mas nós também temos que passar por essa revolução interna. Não é revolução armada. É uma revolução, por assim, almada. Ou seja, transformação de alma, de concepção, de vida mesmo. Senão nós vamos ficar sempre, aquilo que eu comento bastante nos vídeos, né? Nós sempre vamos querer um pai, né? A busca do pai lá na psicanálise do Freud, né? Nós queremos, por exemplo, um Jesus, um Deus, um político, sempre que faça tudo por nós. E vibramos, o pai, a criancinha, nós somos infantis, né? O bebezinho que precisa de mamadeira. Então nós temos que sair. Jesus nos dá essa liberdade, essa autonomia de sermos nós mesmos. De sermos mais ousados, num bom sentido da palavra. Ousado não quer dizer que você vai ofender o outro, que você vai ser injusto. Não é isso.
Ousado é a capacidade de nós entendermos que o projeto de Jesus, sim, é um projeto para a vida. E é um projeto incrível, porque quando nós vemos aquilo que Jesus viveu e nos motiva a viver hoje, talvez uma grande parte dos nossos problemas sociais, né, até políticos, econômicos, assim vai, poderíamos com um projeto, por exemplo, mais voltado para a vida. Porque os nossos projetos políticos, econômicos, é só para a economia, que já comentamos outras vezes, né? Não é para a vida. E Jesus acorda os seus discípulos. Vocês querem poder? Veja quem está no poder o que faz. Qual é o poder que você quer? Então Jesus, toda hora, está buscando, né, orientar os discípulos para que sigam outro caminho, para que eles percebam. E ainda mais Jesus coloca então no centro ali da casa uma criança. Naquela época a criança era desvalorizada, não tinha um prestígio social, porque se achava que a criança ela era irrentável para aquele momento. Hoje inverteu, né? Hoje na sociedade, entre aspas, a criança é rentável. No mundo da economia, a criança ela é algo que pode produzir, sem dúvidas, lucros, que não é o caso que Jesus deseja para todos. Né? Então temos que entender que aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje é uma demonstração também de que a sociedade de seu tempo, as lideranças, elas não estão, porém, vivendo aquilo que deveria viver, porque não fazem. E Jesus vai denunciar, então, o templo, vai denunciar o sinédrio, vai denunciar o palácio, porque se ele está dizendo para os discípulos que ele vai morrer, ou seja, que ele será morto, quem vai matá-lo? Então ele também está denunciando. Mas aqui é a comunidade que está denunciando porque a comunidade está sendo perseguida. Lembremos que Nero é o primeiro imperador, depois ali no ano 60, de declarar perseguição, morte, prisão dos cristãos e cristãs. Então temos que buscar aqui entender que Jesus também vai falar então que ele será morto e no mesmo tempo passará 3 dias morto e depois no terceiro ressuscitará. É importante nós também percebermos e entendermos que é a comunidade falando, é a comunidade dizendo, é a comunidade transmitindo aquilo que havia ouvido ou no mesmo tempo costurando os relatos para poder ensinar ou transmitir para aqueles que não conheceram Jesus. E aqui, para ir concluindo, ele ressuscitará no terceiro dia. Para as autoridades da época, era um escândalo a ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus simboliza também, ou significa, né, que para ele ressuscitar, ele tenha sido antes ou anteriormente crucificado. Então nós nunca podemos dizer que Jesus ressuscitará sem nós lembrarmos daquilo que aconteceu na cruz. Crucificação e ressurreição. Jesus foi crucificado, ele é o ressuscitado, mas ele também é o crucificado. E o ressuscitar aqui pode escandalizar as autoridades, porque ninguém quer um Jesus ressuscitado, mas não externamente, como muitas vezes se diz por aí, né? Fantasias, né? Visões muitas vezes inúteis. Mas sim, aqui a ressurreição, ela acontece no ser humano. O ser humano que decide seguir os passos de Jesus. Senão não adianta nada. Jesus ressuscitou, está onde? Está no céu. Para as autoridades corruptas, honestas, violentas, né, e assassinas, isso é bom. Jesus no céu, nossa, maravilha. Aqui não acontece nada. Agora, quando o ressuscitado está dentro de nós, como cristãos, e nós começamos a interpelar as nossas sociedades, no sentido de superarmos a violência, que ela muitas vezes está internalizada em nós, né? E nós externamos, aí talvez nós comecemos a sentir que o Jesus ressuscitado ele está em nós, não está no céu. O céu é cada um dos seres humanos, mas que nós também podemos ser infernos na vida das pessoas. Então, acolhemos o Jesus ressuscitado em nós para passarmos por esse processo de reconstituição, assumirmos a humildade da criança para assumir o seguimento. Porque senão, nós vamos
perder aquela direção que Jesus nos ensinou, que é a direção para construirmos uma sociedade que diz ali na carta de Tiago, a carta de hoje, para nós sermos então os promovedores da paz. Para fechar, hoje também a congregação dos missionários de Nossa Senhora da Salete celebram 175 anos da aparição de Nossa Senhora Salete na aldeia de Salete, na França. 175 anos da aparição de Nossa Senhora Salete na aldeia da França. Uma pequena aldeia, na época, em 1846. Apareceu para duas crianças, o vidente Massimino Giraldi e a Melânia Calvati. Massimino tinha 11 anos, Melânia tinha 15. Veja, o Evangelho fala de criança. Duas crianças órfãs de mãe, e aqui nós temos Nossa Senhora Salete, que recebeu o mesmo nome do lugar, né? Vista também como uma bela senhora, transmite uma mensagem de reconciliação, de vida, de transformação, e podemos encontrar na mensagem da Nossa Senhora Salete um convite para que nós possamos olhar melhor a ecologia, né? O nosso relacionamento conosco, com os outros, com Deus e com o mundo. É uma mensagem muito bonita, vocês depois podem buscar, podem pesquisar, podem conhecer a história de Nossa Senhora Salete. Sou gratíssimo a esta congregação Nossa Senhora Salete, porque nela eu pude experimentar, pude viver e pude fazer parte também, no mesmo tempo ajudando, contribuindo um pouco com a minha vida por 14 anos. Então, aquilo que sou hoje, também sou grato à congregação dos missionários de Nossa Salete. Que Nossa Senhora Salete possa nos ajudar a entender como que o seu Filho chega até nós hoje, nos convidando para que nós possamos fazer esse processo de encarnação. Encarnação no sentido que um Jesus ressuscitado que encarna em nós. Encarna é ganha carne, se incorpora em nós. E assim nós assumimos a nossa responsabilidade profética e também de discípulo e discípula para um mundo mais justo. O mundo mais justo é possível, desde que nós aprendemos o que é o poder, o que é ser autoridade, o que é assumir um posto em qualquer área, em qualquer campo, em qualquer instituição. Se nós nos despojarmos das nossas ganâncias, das nossas ambições e assumirmos o despojamento e aquilo que Jesus viveu, então é possível nós construirmos uma sociedade justa. Não é só utopia, é uma utopia real. É possível, desde que eu aceite passar por esse processo de transformação e nós todos comecemos a ser essa possibilidade de vida nova e de sociedade diferente, promotora da paz. Que o Deus de Jesus Nazaré nos guie a cada dia. Um abraço a todos e a todas.